E nós estamos ao vivo. Que maravilha. Boa noite a vocês que estão aí vão chegar. Aquele padrão de informar que a gente iniciou o vídeo ao vivo. Tá chamando as pessoas, só esperando as pessoas chegarem e a convidada chegar. Maravilha. Boa noite a vocês que vão chegando. Eu vou aqui me ajeitando, aguardando a nossa convidada chegar. E se ela não chegar, a gente conversa também, não tem problema. Mas temos uma convidada hoje, eu tô aguardando a chegada. Portal da Luta Livre. Eu não sei quem tá por trás do perfil, mas boa noite. Tudo bom? Estou aqui no aguardo. O pessoal tá chegando. Angel Blake, boa noite, tudo bom? Boa noite a vocês. Cara, hoje foi cansativo e a minha careca tá quase desaparecendo a minha cabeça aqui. É o Irã. Fala, Irã. Certinho. Guxa SJ, tudo bom? Me falaram que eu sou hacker. Depende, né? Pro seu conceito etimológico, antropológico e filosófico, o que é hacker? Né? Essa é uma boa pergunta. Hoje a gente está aqui, eu tô no aguardo aqui da nossa convidada chegar. E se ela demorar, eu desligo aqui e ligo de novo para dar o tempinho aí de 1 hora, né? E se não entrar, eu entro e falo que eu faço entrevista com o Enzo. Outro dia alguém me falou, não, tem que conversar com o pessoal do WrestleManiacos aí, fazendo as lives com o pessoal de lá. Beleza, a gente pode fazer, não tem problema nenhum. O hacker que a WWE esqueceu na storyline, rapaz, talvez esse hacker nem apareça mais. Essa é uma coisa que pode acontecer, como não pode acontecer. Aí que acontece? Depois eles vão colocar essa storyline aí do hacker. Aí puxam alguém de novo dizendo aí, nossa, lembra daquele hacker? Estava esperando acontecer, né? E é isso. Bem, gente, estamos previstos para ter uma convidada. Estou aguardando-a aqui no Instagram. Que horas tem? São 9h04. Assuma vocês que ainda nem viu o Raw, mas eu já vi algumas coisas do Raw de hoje, que foi bem esquisito. Teve uma outra Extreme Rules depois do Extreme Rules, que teve uma meia Extreme Rules. Ok. Amanhã tem IW, amanhã tem NXT. Hoje tem Impact, hoje tem o debut, a reestreia do EC3, a estreia de Anderson Gallows, né? Good Brothers no Impact. Isso aí a gente. E até falar com vocês o seguinte, vale enquanto a gente está aqui conversando. Vocês podem ir perguntando algumas coisas enquanto eu tô aqui aguardando a nossa convidada chegar, né? Uma coisa importante, nós temos os nossos podcasts semanais, né? Nós temos o Terceira Corda, o Mesa Quadrada, o Holofote, e
vocês devem ter visto que nas últimas semanas a gente não colocou no ar. Por quê? Quem é a pessoa responsável por colocar a edição, que nossos amigos o Lucas, o André, o pessoal que faz, que é o Isaac Luna, um dos nossos administradores. Ele estava com Covid-19, infelizmente. Graças a Deus ele está melhorando bastante, está bem melhor. E agora a gente vai voltar a organizar. O Enzo falou, o próximo já sai amanhã. Esse calendário ele vai retornar com os podcasts, entendeu? Então a gente vai ver como isso vai acontecer. Ontem a gente gravou um podcast muito bacana sobre luta livre e cinema. Luta livre e cinema. Né? Aí vai sair logo. Foi bem bacana. Essa parte cinematográfica, televisiva, foi um bate-papo bem bacana. Vamos ver aqui, enquanto a gente aguarda. Diego Miller perguntou: o que tu acha da ideia que eu levanto do Ricochet reviver um personagem no estilo Prince Puma na WWE? Cara, reviver por reviver não adianta, entendeu? Creio que você criar uma personagem, você tem que criar a partir do contexto de que essa personagem faça sentido ali dentro, né? Que essa personagem ela permeia ali as histórias, criar, porque o cara tá à toa, fica meio esquisito, entendeu? Reviver sem sentido não tem porquê, deixa ele como Ricochet e tá bom. Tá fazendo falta alguns mascarados? Cara, repito, criar personagem por criar é meio esquisito, entendeu? E ter um personagem nesse estilo só pra dar um push, continuo na mesma opinião, entendeu, Diego? Tem que ter algum sentido pra tal. Não adianta eu chegar e agora eu vou aqui fazer o personagem mascarado porque ele já tem experiência e aí ele, né, acabar não se organizando. Aí a nossa convidada chegou, deu tempo certinho da pergunta. Agora eu vou. Tá, beleza. Prontinho, só aguardando. Vamos ver. Pronto. Tá me ouvindo direitinho? Tudo bem? Tudo bom? Tá me ouvindo direitinho? Tô ouvindo. Vou deixar a porta aberta para a internet funcionar. Ah, tá Tô bom. ouvindo. Tá, dá para ouvir? Dá para me ouvir? Dá pra te ouvir. Pera aí que agora a internet esquisitou. Agora pronto. Acho que voltou agora. Acho que foi agora. Bem, gente. A gente tá aqui. Vamos lá. Peraí que tá travando. Tá travando? Ah, essa internet ela tá me traindo hoje. Hoje ela está me traindo. Pronto, pera aí. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Eu acho que agora vai. Ou não. Foi. Não, agora foi. Foi. Agora Maravilha. foi. Bem, gente, vamos lá. Dança, fitness, yoga, luta livre. Para sua certidão é Maria Isabel, mas para luta livre é Bia. Ia. Que já foi perversa e hoje já é pacífica. Primeiro, agradecer muito você estar aqui conversando com a gente. E a primeira pergunta que não quer calar, né? É onde você achou a luta livre no meio de segmentos
tão, tão diferentes que você já tinha antes esse background, né? Uhum. Na verdade, a luta livre que me achou, né? Como eles te Eu, acharam? eu não conhecia a existência da luta livre nem aqui Aham, nem lá fora. aham, E aí na academia que eu tinha, eu praticava jiu-jitsu. E uhum, eu fiz um site só sobre lutas, né? Falando das minhas lutas, dos campeonatos. E aí o uhum, Castelão, lá do ringue, não sei se você lembra, uhum. que é da minha Lembro? época, ele me encontrou no site e eu lembro até que era um domingo que ele ia passar na Gazeta. E ele Uhum, comentou comigo, eu falei, eu não sei o que que é. Aí ele, então liga no canal, assiste a minha luta, que hoje, daqui a pouco eu te ligo. Aí eu uhum. assisti, eu falei, Castelão, sem chance, jamais vou conseguir fazer uma queda de costas dessa. Não é a minha cara. Ele, não, vamos lá conhecer, só vai para ver como é que é. Eu falei, tá bom. Aí eu fui, já participei do treino, gostei realmente, porque eu não gosto de competir. E na luta livre não existe a competição. Então, assim, para mim foi muito melhor. A parte do jiu-jitsu que eu não gostava é que tinha que competir, eu não gosto. Uhum. Então, nossa, foi perfeito para mim, né? Que era um show, e isso que eu gostava mais de fazer. Aí comecei a treinar e, nossa, fiquei anos e anos, né? Me apaixonei. E você tem a lembrança clara do primeiro dia que você treinou o corpo, como é que Olha, eu vou te sentiu? falar, ó, eu não consigo, eu tava comentando com os amigos meus, a minha memória é péssima. Eu Aham. não lembro data, eu não lembro, eu tive que pesquisar na internet o ano que eu comecei, que eu não lembrava. Ah, a gente Então, ajuda. assim, eu tenho péssima memória, mas eu lembro, assim, pelo menos assim, de estar lá no treino, como eu já Uhum. fazia o jiu-jitsu, o treino era muito parecido, de aquecimento, tal, rolamento, então não foi tão diferente do que eu já fazia, né? Agora, quando veio as partes de queda, a primeira queda eu lembro que eu falei, meu Deus. Eu lembro até que quando eu cheguei na academia, tinha duas meninas treinando, era a Aham. Cris e outra. E elas Uhum. estavam fazendo alguma queda. Eu falei, não, impossível. E quando eu dei a primeira queda e vi quão bom era, que não, sabe, não tinha aquela impressão de, ai, tá quebrando as costas. Aí foi quando eu, assim, eu soltei e gostei mesmo. Mas até a primeira queda eu tava um pouco receiosa. E, e quando a gente puxa a história da luta livre, você foi a primeira mulher de destaque, não só em nível nacional, na GDR, na BWF, mas também fora. Você tem noção disso hoje? Você olha 2020, as pessoas ainda veem, tipo, caramba, Bia perversa, aquela coisa toda. E aí você tem que ficar, como você falou, puxando na memória, porque realmente, do que dá para visualizar, a tua vida tem múltiplas facetas. Então, você Tem. ainda tem esse apelo, o público chegar e falar? Olha, faz uns 7 anos que eu fiquei, assim, praticamente afastada da luta livre. Aham. E aí, há um mês atrás, acho, um mês e meio, o Cadu me pergunta: posso passar seu telefone pro Rony? Eu falei: é gente boa? É gente boa, então pode. Então foi Aham. bem assim: eu não sabia, olha, de coração, eu não sabia que ainda lembravam da Bia. Eu não sabia que Aham. ainda tinha essa percepção. Aí ele falou: vamos fazer uma live e tal. Eu falei: vamos, mas assim, pensando, a Bia já está no passado, faz 7 anos que eu não existo mais no cenário da luta livre. Então eu não tinha ideia realmente. Aí as pessoas me acharam, né, no Instagram, porque lá eu estou Aham. como Pichucha. E ninguém Aham. sabe quem é Pichucha, né? Aham. E aí começaram a me localizar e mandar mensagem. E aí eu comecei a receber tantas coisas que, assim, foi como reviver e estar há 7 anos atrás. Porque é como se não tivessem esquecido nesse tempo todo, né? Foi bem interessante para mim. Foi uma relembrança de algo que não existia para mim, mas como se estivesse vivendo o tempo todo. Foi muito bom. E porque assim, a gente conversa com muitas meninas, especialmente hoje a gente tem um grupo muito grande de meninas no Brasil lutando, é Rio, São Paulo, é Curitiba,
Minas e por aí vai, Rio Grande do Sul. E quando se fala assim, referência, vão botar 99,99% das vezes seu nome é citado. Até Ai, pelo. é uma coisa que eu nunca fazia ideia. Verdade. Se a gente chamar. Se desse, é porque o Instagram não tem possibilidade, mas se desse para chamar as meninas agora, com certeza essas meninas. Né, a gente tem a Angel, tem a Domina, tem Safira, tem várias meninas nesse meio que vão lembrar. E aí eu vou perguntar também, de onde que veio o Perversa? Porque assim, vou repetir, olhando para o seu background, eu vou pensar em muitas coisas, menos a perversa. Você criou? Alguém criou? Como é que foi isso? Não, não. É que quando eu cheguei no GDR, no Gigantes do Ringue, eu Aham, era mais forte. Eu tinha uma musculatura bem maior. E aham, lá já tinha outras meninas. Então, a ideia do Serdan de colocar eu como base, a princípio, o primeiro foi eu era musculosa, daria uma boa base para as outras meninas. E em uhum, segundo, eu era muito tímida. Ainda sou aham, tímida ao extremo. Então, chegar sorrindo não ia dar certo. aham, Eu com cara de brava, ninguém conseguia imaginar também, porque eu nunca fui brava nem quando eu tinha que ficar brava. aham, A dona Aida deu a ideia de eu usar uma pintura no rosto para me ajudar. E ela aham, queria realmente, ela sempre teve a vontade de pintar alguém. Ela pode te pintar? Eu falei, adorei. Aí ela pintou, ajudou eu a ficar mais brava, né, mais séria. E assim, assim que surgiu a perversa. Por conta mais, acho que do físico mesmo, né? entendi, ó. Você vê, ó, a Angel Blake colocou aqui, ó. A Bia foi a que mais me chamou a atenção na luta livre nacional. Eu falo que ela é uma das minhas inspirações, ó. E essa. Ai, a Andy eu falo com ela me achou, e aí eu converso bastante com ela no Instagram agora. Ela é muito. Nossa, eu adoro. Toda hora pondo os treinos dela lá, eu sempre tô curtindo. Maravilha. E você teve você teve uma lesão só na tua carreira, né? Dentro da luta livre, É, né? É, na luta livre foi uma. foi uma só. Isso fez alguma diferença depois ou foi uma lesão ali mais. Não, na luta livre eu quebrei a costela, então não interfere em mais nada. Quando eu quebrei o braço, que Hum, não foi no cenário da luta livre, não uma luta, foi como lutadora indo fazer um braço de ferro. ah, Aí isso impediu, porque é o meu braço mais forte, então eu ia dar um drap, eu já não conseguia cair no braço que doía e até hoje dói. Então, se hum, eu vou usar para um drap, por exemplo, aí eu comecei a ter um drap torto, eu comecei hum, a ter uns golpes e eu perdi o apoio do braço para isso, né? Então é só isso, mas não foi lutando que eu quebrei o braço. entendi. E você tem lembranças das. Você lembra a primeira vez que você entrou no ringue e falou assim: cara, o que eu tô fazendo aqui? Me chamaram, eu vim, e A aí? primeira, é que a primeira vez eu entrei como segunda, né? Aham, Para você ver, eu entrei como segunda do Falcão, que é do lado bonzinho. aham, Então ainda tava uma coisa que, né, o que vai ser? Aí ele hum, entrou de moto. E eu lembro que a primeira coisa, isso eu lembro, a primeira coisa que eu fiz foi dar uma cadeirada no adversário dele. Então é a primeira vez que eu participei foi realmente dando já uma trapaçada, né? Dando uma. E assim, e do lado do bem, só que dando uma cadeirada. Então uhum. ficou uma coisa ambígua, porém deu certo, porque as pessoas gostaram daquela, né, do roubo, né? O que ela aprontou. E aí, daí em diante, foi vindo a eu indo pro mal. Aí teve que inventar uma história, um storyline, por que eu briguei com o Falcão, para Uhum. poder partir pro lado do mal. Mas a primeira vez foi exatamente fazendo isso que eu entrei. E você sempre gostou mais desse aspecto da luta livre por conta da arte, assim, de assim, eu não preciso ser competitiva no sentido de eu, Maria Isabel, ir lá e vencer, mas o meu alter ego vai competir por mim, vamos botar assim com aspas, É. ou tinha alguma outra coisa que você, caramba, isso aqui me pegou.
Olha, eu não sou competitiva, mas eu adoro um desafio. Uhum, Então, eu via um golpe, era um desafio para mim conseguir fazer aquele golpe bem feito. Então, tudo, uhum, e eu gosto de apresentação. Uma apresentação, um uhum, show, entreter as pessoas, isso eu gosto. uhum, Né? Apesar da timidez, é uma coisa que eu gosto. Então, foi uma soma muito legal. Amo desafios, aí eu usava os marabalismos que eu sempre gostei, com uhum. não ter que competir e entreter o público. Então, foi para mim um achado. Por isso que eu fiquei anos e anos, e assim, e cada fim de semana era uma coisa para mim ótima, não é aquela coisa, puta, hoje eu vou lutar. Não, era sempre muita emoção, muito legal mesmo. Eu me E, apaixonei, né? e quais lembranças assim que você vem à mente, lembranças especiais assim desse tempo seu de carreira na luta livre? Assim, coisas que você, pô, isso aqui ou isso aqui eu guardo com carinho até hoje. Olha, eu não vou nem falar que é dentro do ringue, viu? Eu vou falar assim das viagens. Estar com Uhum, as pessoas sempre foi muito bom. Foi muito. Mais na segunda parte da BWF, tinha muito uhum, quebrada, muita viagem, ir pra praia, ir pra não sei aonde. Então, essas viagens sempre foram muito divertidas, a gente sempre foi muito uhum, unido. Então, eu acho que momentos antes da luta, depois da luta, durante, essas vivências que eu tive foram importantes para mim. Essas eu marco mais até do que as lutas. E uns momentos que eu guardo muito também era o momento que eu tinha interação com o público. uhum. Porque eu sentia, eu vou até ser sincera, a primeira vez que eu saí do ringue como perversa, eu tive medo. Eu falei, esse pessoal vai me bater. Eu realmente, porque eles entraram em cena junto comigo. E Uhum. aí, quando eu saí, eles vinham, Bia, 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 me dá um abraço. Para mim foi emocionante aquilo, e foi muito diferente. E todas as vezes, nos anos todos que eu participei, era um Uhum. momento de emoção. Porque é uma troca e é um retorno, puxa, fiz a coisa bem feita. Eles realmente gostaram do que eu fiz. Era uma troca muito legal. Então, momentos desses de interação com o público e interação com a equipe, eu acho que é o que eu mais guardo do que a própria luta em si, porque eram viagens, assim, maravilhosas, se for ver. Sim, eu tô vendo aqui o Rafa, né, Rafa Luque colocou. Convivi com a Bia no meu primeiro ano de luta livre e serei eternamente grato pela influência e apoio que ela sempre me deu. Saudade de Bia. Né? Ai, que legal. Beijo, Rafa. Oi, E, você tem uma ideia? Eu conversando esses tempos agora com. Eu voltei a conversar, né? Aí a gente uhum, começa a recapitular. Né? É como se desses 7 anos eu fiquei num túnel fechada, com a uhum, memória meio que apagada. E uhum, aí começamos, nossa, e aí começou uma coisa assim, nossa, como é que tá tal pessoa? Como é que tá tal pessoa? Sabe quando vai relembrando? Dá uhum. vontade de ver as pessoas e conversar? Foi aflorando, porque realmente são pessoas assim que marcam, né, a gente e especiais, né? Então a gente acaba. Foi legal que eu voltei a ter esse retorno, né? Esse contato com eles de novo, foi bem legal. E tem alguma memória dessas recentes que você puxou e relembrou e ficou assim: caramba, eu fiz isso mesmo? Ah, das viagens não, mas por exemplo, já marquei com o Beto Loiro da gente voltar a dançar na Pump. Assim que passar a quarentena, eu falei, ó, Beto, tá marcado. A gente marcou assim que passar a quarentena de ir lá na Pump. A gente ia de madrugada lá no Tatuapé, às Aham, vezes, dançar. Então, é mais coisinhas assim, né? Relembrança do que a gente fazia, né? aham. E uma coisa que eu digo também, igual, às vezes perguntam, poxa, mas você não pensa em lutar de novo? Eu falo assim, o meu corpo já não permite, não me permitiria mais. E Uhum, aí fica aquela coisinha, mas será que eu sou capaz, por exemplo, de subir numa tesoura? Fica uhum. incógnita, né? Eu fiquei com essa curiosidade para você ver como vem aquela coisa, né, do desafio. Ficou aquela curiosidade, será que eu consigo hoje fazer isso ou aquilo, né? Aí fica aquela coisa aflorando, falando, vamos tentar fazer. É, pois é, e aí fica essa que eu ia perguntar sobre isso, porque o tempo passa, você falou que teve outras lesões, a própria questão do braço, né? Vamos dizer que talvez nesses tempos, você relembrando, você querendo rever as pessoas, aflorar esse desejo de, não vou dizer a Bia voltar o que era, né? Porque a gente, Uhum, a água corrida não move moinho. Água passada no com Move Moinho certeza. já me diziam, mas repaginá-la para uma versão 2020,
É, Então, assim, já vamos colocar pensou nisso? uma... É que assim, quando eu tenho um defeito, vamos colocar, que é eu sou 8 ou 80. Ou Uhum, eu faço ou não faço. Então, igual, uhum, quando eu tava na luta, todos os fins de semana eu lutava. Eu não tinha mais um fim de semana meu, né? uhum, Era meu, mas na luta, mas não fora. Então, eu perdi festas familiares, eu perdi coisas que hoje tem muito mais valor na minha vida e quando eu tinha uhum. 25 anos, por exemplo. Então, são momentos que eu não abro mão por nada. Então, vai ter um evento, poxa, não, eu vou ficar com a minha família. Meu pai, minha mãe, a gente fica aqui no interior. Nossa, eu vou ter que sair daqui, então fica um peso. O que eu quero fazer, sim, eu já até combinei com algumas pessoas, eu quero visitar as academias, ter contato com os lutadores e se eu puder conversar, sei lá, passar alguma coisa, eu faço questão de estar envolvida, porém um pouco à distância. Tentar fazer algum golpe, se eu for numa academia e não subir num ringue, vai ser impossível, né? Uhum. Mas voltar a lutar, atuando, lutando, não. Porque o corpo realmente, o meu joelho, se eu descer, eu não subo mais. Então, são vários fatores do corpo físico que eu teria que, sei lá, conseguir rejuvenescer muito o corpo físico para voltar a fazer o que eu fazia. E assim, o que eu fazia, vamos colocar, eu não, como é que eu vou colocar? Vamos assim, quando você para, tem que parar por cima, não vai denegrir a imagem. É mais ou Nossa, menos por aí, entendeu? Deixa a nossa, lembrança boa, vai. não, pois é, não, também eu fui atleta de judô 16 anos na minha vida. Quando eu lesionei o Legal. ombro e aí eu não fui mais competitivo, eu só fui brincar, só fui fazer amistoso, que não dava. Não dá pra. Eu entendo isso muito bem. Eu até brinquei aqui, ó, Né? O Rafa falou aqui, ó, super rolê na Lords. Até eu já fui na Lords, gente, de São Paulo. Meu Deus. É, lá mesmo. Era Já lá foi, mesmo que tinha. já foi em Pump lá. E, nossa. É, vamos lá. Você foi campeã de duplas na BWF, junto com o John, né? É, Isso. e esse destaque seu aqui dentro te levou a lutar nos Estados Unidos, né, É, com a CZW e a CZW. No Chile com a XNL, Explosão Nacional de Lucha. É, É. primeira coisa, você pensou que a luta te levaria tão longe? Tão longe que eu falo assim, sair da fronteira do Ah, país numa época em que isso era algo muito raro? não. Não pensava, jamais pensei que chegasse a esse ponto, jamais pensei que eu seria a lutadora que eu fui, né, de fazer o que eu fazia, porque eu comecei, nossa, eu era bailarina, nada a ver, Uhum, né? Mas eu comecei a gostar tanto que quando eu estava no GDR ainda, eu mandei meu material para todas as escolas de luta livre. Eu nem sabia quem era a CZW quando eles me chamaram, para você quer saber? Eu não acompanhava a luta lá de fora. Eu aham, mandei o meu trabalho para todas as escolas de luta livre que eu fui encontrando e mandei. Por aham, correio, era por correio na época ainda. aham, E, e a CZW me retornou, falou: vamos marcar uma luta, mas não, a gente não pode bancar a sua viagem. Falei: não, tudo bem, isso aí eu consigo. E eu não sabia quem era a CCW. Eu fui meio que no escuro mesmo. Falei, eu quero ir lá e vivenciar a luta livre lá fora. E aí eu acabei me promovendo. Eu fiz tudo, fui lá, lutei lá na CZW. Porque na época que eu lutava, as meninas não faziam tantos golpes legais. Depois de um tempo, a luta livre lá de fora melhorou muito, mas não tinha muita acrobacia das meninas. Na uhum, minha época, né? E aí uhum, eles ficaram impressionados que eu fazia um 450. Como uma mulher pode fazer um 450? Então me levaram em outras quebradas, vamos colocar por lá, porque falou: você não precisa nem lutar. Eu quero que você faça no meio de um H1 450. E aham, aí me arrumaram outras lutas menores por lá porque eles queriam exibir uma coisa diferente, vai. E para mim não era uma coisa diferente. Isso que eu achava estranho. Eu falava, nossa, mas é uma coisa tão comum, tanta gente faz, porque eu nunca distinguia, não tinha diferença homem e mulher, vai. Qualquer uhum, um pode fazer, então, por que essa diferença toda? Tem outros que fazem, né? Então, teve esse destaque realmente, aí eu vi a diferença
E depois, no Chile, foi muito por acaso que a gente lutou. Eu estava em uma viagem na Argentina, de viagem de passeio, Uhum. comentamos com eles, estamos aqui. E eu tinha lutado com eles lá na Virada Cultural. Uhum. E aí foi um comentário. No dia seguinte, eles já estavam promovendo uma luta. Eu falei, como assim? Eu não tenho nem roupa de luta aqui. Sério, os caras mas sem te falar nada? Sem assim, tipo, quando você viu, ué, É, eu vou lutar? Quando? Onde? Como? bem assim. E assim, eles sabiam o dia que eu ia chegar, aí Hum. marcaram para. Tipo assim, eu cheguei no aeroporto, eu fui parada na alfândega porque eu tava com uma goiaba, acho que era uma goiaba, um pêssego, na Aham, bolsa, e não aham. podia. Não pode. Eu fiquei uma hora presa, eles me prenderam por causa de um pêssego, eu fiquei presa. Aham. E aí, aí eu cheguei na luta, foi imediato. Eles me pegaram, levaram e eu já entrar no ringue. Foi Caramba. muito, 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 muito assim, rápido. E aí foi muito legal também, porque é uma vivência diferente, são outras pessoas. O que eu achei legal em tudo isso é que eu vivenciei não só a cultura, né, mas assim, o estilo de luta diferente de cada um. E isso foi muito, eu achei muito rico para mim, muito legal. Fora aquela coisa, né, da valorização que eles deram para os lutadores do Brasil. Eu achei isso muito legal. Quando eu fui na CTW, eles fizeram um alvoroço. Nossa, vai vir uma lutadora do Brasil. Isso eu achei Uhum. legal. O Brasil vai estar aqui, né? Eles não sabiam o que era a Bia. O Brasil vai estar aqui. Eu achei muito legal isso daí. Eles exaltaram muito isso. E aí eu puxando o histórico, vi que você lutou contra uma pessoa que hoje está na WWE, que é a Mercedes Martinez, né? É, E é muito, muito engraçado, porque parando para pensar até essas suas experiências, aí eu te pergunto, você sentiu muita diferença entre Estados Unidos, né, ali o Chile, né, e o Brasil, ou no final é tudo a mesma coisa? ó, eu vou falar que eu senti diferença porque eu estava em momentos diferentes na luta livre. Aham. Vou colocar assim, no GDR, tudo, eu fazia script, eu marcava a luta, igualzinho eu fazia no balé. Então eu Uhum. marcava. Só faltava colocar assim, dar 3 passos. Só faltava isso. Aham. Então, Aham. eu marcava tudo. Então, quando eu cheguei lá na CZW, eu tive que fazer uma luta improviso. A Mercedes chegou na luta, no local da luta, 2, 3 horas, poucas horas antes do evento. A gente marcou de boca, não fizemos nenhum golpe, fisicamente, Aham. falando antes do show. Então, para mim, Uhum. isso daí foi uma coisa assim, meu Deus, eu fiquei totalmente Uhum. perdida. Já Caramba. quando eu fui no Chile, eu estava na BWF. Na BWF não tinha essa marcação toda, esse treino, terça, quinta, sábado, tem que passar a coreografia, tem que treinar, treinar. Não tinha. Tinha muito. A gente faz isso, tal, tal, tal. Então, eu já estava um pouco mais acostumada com essa forma de lutar Uhum. quando eu fui para o Chile. Então, para mim foi um pouco mais fácil nesse sentido. E a língua também, né? Estados Unidos, zero. Meu inglês, zero. Então, foi tanto que quando eu fui, eu já fiz o teste na WWE uma vez. Ah, é? E eu fiz. Ah, Ó, e quando. como é que foi isso aí? É que assim, a primeira vez eu me promovi também. Eu fui lá Eu cheguei nos Estados Unidos, falei, eu quero ir na WWE, eu quero conhecer. Aí Uhum. eu tava numa casa de um amigo meu, eu viajei acho que 4 horas por lá de metrô, trem, nem sei, eu achei a Uhum. sede deles. A Aham. primeira vez foi essa. Aí eu dei um jeito, eu montei um CD daquele jeito bem caseiro, horrível, que é o que eu sabia Aham. fazer, e entreguei na secretaria, vamos colocar na entrada, na recepção. Uhum. E pedi para entregarem para alguém. Nunca me deram retorno, ficou por isso mesmo, nem sei se chegou em algum lugar. Uhum. E aí passou, nesse mesmo tempo que eu estava lá, um amigo meu viu no site, ó, tem inscrição aqui da WWE, tá? Estão pedindo lutadora, você não quer se inscrever? Aí ele fez a inscrição para mim. E eu Ah. voltei para o Brasil. Uhum. Passou uma semana, eles falaram, você passou na eliminatória de entrevistas aqui, tal, tal, vem fazer o teste daqui uma semana. Era uma semana. E eu tava Cara, no Brasil, eu menti, eu falei que morava lá. que Tinha que morar cara, lá. cara, Menti minha idade também, eu menti minha idade, porque tinha limite de idade, eu tava com 26, era até 22, uma coisa assim. Menti tudo. caraca. Aí eles me chamaram, eu falei, e agora? Aham. Tipo, então, aí como eu tenho um amigo meu que trabalhava na TAM,
E ele que conseguiu essas viagens todas para mim dos Estados Unidos, bem baratinha. Para os Estados Unidos podia ir viajar barato. Aí eu Uhum. pedi para ele, eu falei, pode, ele falou assim, ó, eu esse ano tenho só mais uma viagem de ida e volta, você pode usar para ir. Eu fui. No teste, sem brincadeira, eu caí com um homem. E ele ficou puto da vida. Ele não queria fazer comigo. Ele Cara, não, sabe, não demonstrou. Aí tinha outras meninas fazendo entre elas, fizeram, e eu, talvez pelo meu porte, né? E porque eles uhum. viram no treinamento físico, teve o teste físico e tal, deu tudo Uhum. tranquilo. Aí teve que marcar a luta de boca. Quem disse que eu conseguia falar alguma coisa? Eu não consegui Uhum. marcar a luta, eu não conseguia falar nada pra ele. E eu tentava falar, tipo, né, eu só sabia falar em inglês mais ou menos a scissor, que é a única coisa que eu aprendi. Né, tesoura, tesoura, porque eu queria subir na terceira corda e pular, porque qualquer pulo aéreo, assim, vai da terceira corda, já ia impressionar um pouco mais. Ah, com Eu queria certeza. fazer, pois ele não deixou eu fazer nada. Eu não consegui fazer, não teve comunicação, eu subi no ringue, ele não deixou eu fazer, ficou pé da vida, mas eles sentiram o meu estilo. Aí eles falaram assim, ó, eu fui como Bia, né, também. Você tem. Aí eles falaram, né? Eu conversei. Ó, eu nem sei o nome dele, é desse pessoal da WWE, um altão loiro. Aí ele veio falar comigo, meio que em Hum, espanhol, assim, ele conseguiu falar, ele falou que eu tinha todas as chances, porém ele falou: ó, você tem que fazer um estágio no México. Não dá para entrar direto na equipe, mas uhum. você pode ir. Ele tinha tipo uma escola, uma quebrada. Só fazia Uhum. quebrada lá para pegar experiência de ringue. E Uhum. para eu aprender o inglês. Então, você tem que aprender o inglês e pegar a experiência. A nossa experiência, o nosso estilo de luta. Eu falei, ok, pensei bem, eu ia ter que mudar totalmente minha vida, ia para o México. E bem aí, meu pai ficou doente. Entendi. Ele tinha um problema bipolar um pouco depressivo, né? E Uhum. aí, com isso de eu estar longe de casa, eu tava já fiquei umas 2 semanas aí, tinha ficado um mês antes. Quando ele viu que eu fui de Malicuia, ele ficou muito mal, péssimo. Minha mãe Uhum. falou pra mim, ela falou assim, ó, ele tá mal. E aí é o que o meu amigo falou, ó, você só tem uma viagem agora, ou você vem pro Brasil ou vai pro México. Eu não vou ter outra viagem pra te dar, né? Uhum. Claro que eu vim pra cá, né? Eu não falei, gente, não vou jamais. Era um sonho. Na época se tornou um sonho, não era um sonho de criança. Se tornou um sonho na época. E Uhum. aí eu achei por bem abrir mão e vir pra cá, né? E assim, ficar com meu pai bem e tal, não sei o quê, do que fazer esse estágio, fazer tudo isso. E eu acho que eu fiz a opção certa. Acho não, eu tenho certeza que eu fiz a opção certa, Com né? certeza. E aí eu acabei ficando por aqui, lutando por aqui, esqueci de ir lá pra fora, parei. Falei, chega de mandar currículo meu pra fora. É, do jeito que tá, daqui a pouco você tá lutando no Japão ou em outros lugares, quem sabe. É, você falou desse cara que ficou revoltadaço contigo, né? Ficou. Essa coisa da marcação, né? E aí você não sabe se foi porque era uma pessoa que não sabia falar inglês, ou se era mulher, fica. Quando fizeram a dupla, eu e ele já fez cara feia. Então eu falei, puxa Hum, vida, né? Eu tava só acostumada a lutar com homem, eu não achei que ia ter uma reação dessa. Mas eu entendo perfeitamente o que ele sentiu. Ele hum, pensou, né? Como eu vou mostrar os meus golpes nessa mulher? entendi. Então, querendo ou não, eu acabei atrapalhando a apresentação dele, né? Porque Entendi. como? Ele perdeu a oportunidade também junto comigo. Então eu Sim. entendo perfeitamente ele ter ficado. Puta, eu tive a chance de estar aqui, porque era difícil estar lá, tinha pouca Uhum. gente. Eu tive a chance de estar aqui e vou perder por conta dessa menina baixinha. Entendeu? Então acho que eu sinto muito até por isso, né, que tem acontecido, mas eu entendo perfeitamente o que ele sentiu na época. E você sentia já na época, ou tinha essa percepção de algum tipo de machismo, algum tipo de Não. sexismo, assim, ou era a coisa ali era no igual, assim? Olha, pelo menos em todos os lugares que eu lutei, tanto lá Uhum. fora como aqui nas equipes, nas quebradas, nunca teve não, homem e mulher. Nunca. Eles tinham, às vezes, um pouco de medo de me machucar. Isso eles tinham. Uhum. Ah, eu vou dar um drape no teu peito. Isso eles tinham receio, mas para não me machucar. Agora, Uhum. preconceito, não. Pelo menos eu nunca senti isso comigo. Talvez por eu acompanhar a técnica, o físico, ou estar lá sempre, lá, realmente treinando com eles, fazendo tudo, eles me Uhum. viam como um moleque lá no meio, talvez. Pode ser também.
né? Que eles Uhum, acabam me encarando dessa forma. Então isso ajudou bastante. Tipo, eu tinha a mesma atitude deles, vai. Então ajudou uhum. eles me encararem. Não, vamos embora que tá dentro. Maravilha. E hoje a gente olha, né, fiquei pensando aqui que você falou que ficou fechado esses 7 anos aí, e agora, aos poucos, você tá, caramba, é, você tem visto alguma coisa de luta, pesquisado alguma coisa de luta, ou o contato é mais das pessoas mesmo, propriamente dito? É, é das pessoas, mas é assim, igual a Angel. Ah, eu fiz alguma coisa. Eu quero ver o que ela fez. A Domini, ela falou comigo também. Ah, aí eu fui ver uma luta. O Rony comentou que fez uma. Aí eu fui lá ver. Então eu comecei a ver as lutas de quem falou comigo para eu ver a atuação deles. E teve Uhum, uns que me perguntaram, pô, me dá uma opinião, o que isso aqui. Então, como é que eu vou dar uma opinião se eu não tô vendo? uhum, E quando eu fui procurar a minha história, porque eu não sabia nada de mim, aham, eu tive que olhar também algumas lutas, né? Procurar algum. Onde eu fui, o que, que eu fiz. Aí eu acabei acompanhando. E assim, falei, puta, olha o que, que eu fazia. Sabe aquela coisa assim? Eu, relembrar o que eu fazia, né? Tava tudo uhum. apagado a memória, tudo. Caramba. E se hoje viesse, como já vieram, né? E eu repito, hoje a gente já começa a consolidar aos poucos uma geração de meninas, né? É, muito Não é bom aquela, isso, né? não é aquela coisa, né, de pinçada, né? Como eu me lembro a primeira vez que eu vi você lutando em loco foi, sei lá, 2008, 2007, talvez, uma coisa assim. E era assim, caramba, tem, sabe? É uma coisa muito destacada. E hoje a gente pode ver muito mais. Hoje você tem meninas, você tem grupos, você tem pessoas Vai que pegar. se interessam pelo tema. E a gente sabe que está num período conturbado, e querendo ou não, o universo ali da luta livre ele é predominantemente masculino, historicamente, Assim, mas isso tem mudado. Uh, Se alguma menina chegasse para você hoje e falasse assim, eu quero entrar nesse universo translocado da luta livre, o que você aconselharia para elas? Pelo menos uma ou duas primeiras coisas que vêm assim à tua cabeça que não dá para deixar de falar. meu, vai, tenta e não dá ouvido pra ninguém. Primeira coisa, não escuta. Vai e tenta, porque é, existe até do lado feminino, masculino, talvez alguma, poxa, principalmente família, Uhum, mas assim, que não vive no mundo da luta. Ah, mas você vai se meter nisso daí? Pô, mas luta é coisa de. Ainda tem gente que fala, pô, é coisa de homem. Então, ó, fecha os ouvidinhos e vai e faz o que você tem vontade. Arrisca. Porque se você não experimentar, eu achava que eu ia ser impossível de dar uma queda de costas. Eu tentei. Então, vai e tenta, experimenta, uhum, vivencia. Ah, meu, não gostei. Ah, sei lá. Não gostei de cair no ringue, não gostei. Tudo bem, mas você experimentou. Porque às vezes ver de fora é uma coisa, vivenciar é outra. Quando uhum, você vivencia, ou você se apaixona, ou você fala, puta, não é o que eu quero. uhum, Então, enquanto você não for tentar mesmo, se jogar no ringue, sentir o ringue, cair de costas, dar um rolê em cima dele, porque aflora. O ringue faz aflorar, não tem jeito, ele aflora o que tem que aflorar na pessoa. Então, se a pessoa é para ser uma lutadora, vai aflorar a lutadora dentro da pessoa. Só que não escuta quem tá do lado de fora. Porque, se for ver, todo mundo falava assim, puta, mas você vai se machucar. Ah, não sei o quê. Não tinha esse apoio, né? Ah, mas é perigoso. Então é complicado você ter um apoio, né? Principalmente na luta livre do Brasil, que não tem remuneração, né, que é uma coisa complicada de se viver. Então, ó, tem uhum, que estar ciente que você vai estar vivendo um hobby, né? Não pensa que vai ser um emprego e você vai viver disso. Você uhum, tem a sua vida e vai lá e faz por amor. uhum, Eu estou vindo lutar por amor. Porque se for pensar lado financeiro, você desiste, né? uhum. Pelo menos na minha época. Sim. Então tem que. E você fica com raiva se for analisar isso, né? Pô, mas não tem valor, não sei o que. Não é que não tem valor, é que a luta, o quadro da luta, não tem investimento. Então não é Uhum, que nós, lutadores, não temos valores, é que o quadro inteiro não tem dinheiro para investir na gente. Pelo menos era assim na minha época, né? sim. Então eu ia falar, vai, se joga e tenta. Entendi. Maravilha.
E para a gente já ir finalizando, o que a Bia ensinou para Marisabel? Uau! Olha, eu acho que uma das coisas que a Bia ensinou, talvez, para Maria Isabel, é um pouquinho dessa, vamos colocar, um pouco dessa firmeza. Uhum, Porque a Maria Isabel sempre foi muito mole. Sempre uhum, foi muito mole. Muito mole. Total, 100%. Então, eu acho que eu peguei um pouco dessa firmeza, mas bem pouco em relação, assim, a estar atento às pessoas, né? uhum, Estar atento ao que vem, né? Para não ficar só tomando na cabeça, né? Então, uhum, acho que é um pouco mais só nesse sentido. E uma coisa também que, assim, a Bia ensinou para a Maria Isabel, mas que antes a Maria Isabel já ensinou para a Bia, uhum, é isso mesmo, né? Eu sempre fui muito insistente no que eu queria fazer. Desde a uhum. dança, de tudo que eu fiz até hoje, natação, dança, tudo que eu fiz, eu tinha que vivenciar de cabeça. Então, eu acho que foi uma troca. A Maria Isabel ensinou para a Bia falou, realmente dá certo. Vai lá que você tem que se enfiar de cabeça no que você vai fazer que dá certo. Que é o que a luta realmente foi uma vivência bem dessa minha mesmo, né? Eu me enchei de cabeça e deu super certo. Maravilha. E para a gente fechar de verdade, onde a gente te acha, além aqui, claro, do nosso Instagram, aí nas redes sociais, o que que você está fazendo atualmente, como que é? Hoje, olha que mudança, né? Hoje eu sou boleira. Eu tenho uma boleiria Uhum, com café, né? Então, em Guarulhos, eu tinha academia, agora não tem mais academia, e abri um café com bolo. uhum, Com uma alimentação mais saudável, vegana, uhum, porque eu fui muito mais esse vibe da natureza, meditação. Então, isso aí eu vivenciei desde os meus 20 anos. Então, é uma coisa que está em mim, mais do que tudo, né? uhum. Então, eu estou aplicando isso lá na boleria. Então, a minha rede social principal mesmo ou é esse Instagram ou é a minha boleria que chama Bolo da Yaya. Então, é essas duas coisas que eu tenho no Facebook, mas eu não entro. Aí o que vai do Instagram vai para lá só. Tudo E bem. a minha forma de comunicação maior agora é por aí. Só que é como Pichucha, né? Não como Bia. Maravilha. Obrigado, Maria Isabel, obrigado, Bia, por ter conversado com a gente, tirado esse tempinho. Eu sei que, mesmo na pandemia, é uma correria danada, porque tem que viver, a vida ela continua e a gente vai se protegendo, vai cuidando dos nossos. Ai, E espero que você aí se cuide também. Peço, 100%. sempre lembro as pessoas para que também continue cuidando dos seus. Mas gratidão por estar aqui com a gente essa terça-noite, tá bom? Gratidão eu por me chamar. E lembrando a vocês, obrigado a todos que nos viram até agora, a galera que passou e que vai ouvir isso, porque isso se torna mais um podcast da casa, o Holofote. Ouçam-nos no seu agregador de podcast favorito ou agregador musical. E claro, sigam-nos aqui no Instagram, Twitter, Facebook, Twitch, YouTube, todos são WrestleManiacos. E também Ó, www.wrestlemaniacos.com. eu queria até agradecer, porque quem me trouxe de volta agora, me reviveu, foi o Rony, viu? Ele que me trouxe de Ah, volta para. Eu queria agradecer, porque eu estou vivenciando tudo isso de novo, porque ele me. Ó, vamos aí. maravilha. Não, o Rony já esteve aqui com a gente trocando uma ideia, figuraça. Um abraço também pro Rony e continue acompanhando a gente. Próxima terça estaremos aqui às 9 da noite com o Marcos Gomes, que esteve na WWE no Performance Center, treinou um tempo. A gente vai estar conversando com ele sobre luta, sobre vida, sobre tudo. E obrigado, gente. Sexta-feira eu estou aqui, 8 da noite, pro nosso Perguntas e Respostas. Continue com a gente no WrestleManiacos. Somos Maníacos por Wrestling. Beijo, um abraço e fomos! Beijo.